Fala, Galo doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece um sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na veia preto, R$30. Galo na veia prata, R$20. Galo na veia branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira. E aí, devoto! Seja bem-vindo ao canal Alvinegro, eu sou André Repsold, estou aqui com mais um almoço alvinegro pra você. Põe o seu fone, cara, vamos conversar aqui sobre assuntos importantes que aconteceram aí, que você tem que saber dos bastidores do Galo, isso mesmo. O mundo não gira em torno de contratação só não, galera. Mais cedo, nos 5 minutinhos de Galo, eu falei sobre Adolf Gait, vai lá que tá muito bacana. Mas sem mais delongas, bora para o vídeo, galera. Tá com o fonezinho aí? Tá tranquilo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou falar hoje é do Galo impede bloqueio de recebimento. Que história que é essa? Vamos lá. Vamos dar o histórico para o torcedor que não viu esse vídeo. O Atlético, quando realizou a compra do Bremer, né, ele veio pela categoria de base, com 18 anos e tudo mais, para jogar no Júnior, mas subiu. O Atlético manteve 30% com o time de São Paulo, do Esportivo. E aí, o Atlético, quando vendeu, tinha obrigatoriedade de passar 30% do recebimento a esse time. Perfeito? Perfeito. O Atlético parcelou o pagamento. O Desportivo Brasil entrou com uma liminar aqui em Belo Horizonte, solicitando o bloqueio do valor que ele entende que é devido. O Atlético tem 10 milhões a receber. E aí ele pediu o bloqueio dos 5 milhões que ele teria direito. Perfeito? Acompanha comigo. Só que aconteceu o seguinte, devoto. O Atlético parcelou de 3 vezes. Eles entraram com a liminar aqui em Belo Horizonte. A juíza questionou o seguinte, por que não em São Paulo? Visto que o foro era o de São Paulo para bloqueio. O que eles fizeram? Desistiram da ação, antes da citação, pode. E aí ativou a ação em São Paulo, entrou com a ação em São Paulo. No que entrou com a ação em São Paulo, eles solicitaram liminarmente o bloqueio, que foi indeferido. Eu não sei o porquê foi indeferido, mas eu posso te imaginar o porquê, e eu acho que é a mais lógica de tudo, todas as situações. Como o Atlético parcelou o recebimento, ele teria direito, pelo contrato, né, a pagar o Atlético no momento que recebesse o valor integral. Como o Atlético está recebendo, o Atlético não deu calote ainda. O Atlético tem o dinheiro a receber e depois que receber pode realizar o pagamento. O Desportivo está cobrando, falando que o Atlético vai dar o calote antes da coisa acontecer. Ou seja, ele está dizendo que o Atlético vai fazer uma coisa que ele ainda não fez. Sinceramente, muito provavelmente o Atlético não vai conseguir realizar o pagamento desportivo, mediante esse colapso financeiro do Atlético. O Atlético precisa pagar salário, fornecedores, esse tipo de coisa. O Desportivo vai acabar tendo que ajuizar uma ação contra o Atlético. Só que o pedido liminar já foi. Então esse dinheirinho vai cair na conta do Galo, o Galo vai pegar esse dinheirinho e vai conseguir pagar o que deve. É assim que funciona, é mais uma vitória do jurídico do Galo. Parabéns ao Galo. Pedido liminar negado, né? O problema é do time de São Paulo. Nós aqui torcemos para o Atlético. Nós não queremos saber do que acontece lá. Outro fato muito interessante, que quem trouxe foi o Rubens Menin, é o seguinte, ele falou em certo momento de sua entrevista coletiva que existiam 5 pessoas para fazer o trabalho de um, que houve uma limpeza dentro do Atlético. E essa limpeza que houve dentro do Atlético foi necessária porque o Atlético tinha gastos absurdos internamente, na ordem de 80 milhões, gastos de forma inúteis. Isso é entre salário, despesas de telefone, hotelaria. Então, gastos tão inúteis que iam colapsar o Atlético. Então, o Rubens Menin falou que foi a melhor coisa do mundo a contratação da Ernest Young, uma vez que esta empresa veio e deu aquela limpeza administrativa no Galo, colocou limites para salários, entre outras coisas. Então, eu achei fenomenal o que o Atlético fez. Parabéns ao Atlético. Parabéns à gestão Sérgio Sete Câmara e principalmente ao Rafael Menin. Esse é o que merece o maior desaplauso, porque foi ele que trouxe essa mudança para valer para dentro do Atlético, né? Todo mundo sabe disso, né? Sérgio Sete Câmara demorou 2 anos para entender o que estava acontecendo. Desculpa, presidente, mas o senhor demorou demais, né? Eu acho que o senhor está errado e o senhor deveria reconhecer isso publicamente. Eu demorei demais para pôr o projeto. Mas eu sei também, presidente, que o senhor estava amarrado
há muita gente dentro do Atlético, muita gente amarrando também. Eu sei também reconhecer isso. Próximo tema que eu quero conversar aqui com vocês é o seguinte, muito importante. Thiago Fernandes trouxe uma matéria na UOL, recomendo que vocês vão lá no UOL do Atleta, na página do Atleta da UOL, e leiam essa matéria do Thiago Fernandes. Eu vou dar um resumo de uma parte dessa matéria que eu achei muito interessante, que é o seguinte, o Atlético fez uma economia mensal de 2,2 milhões por mês com a saída de jogadores. Dentro disso, no salário, muitos vão falar, mas a pessoa depois vai ter que pagar. Lembra do que eu falei lá nos 5 minutinhos do Galo? Então, se você não viu os 5 minutinhos do Galo, cara, vai lá ver. Porque lá eu explico o que vai ser feito aí com as rescisões e quanto o Atlético conseguiu economizar de modo geral. Continuando o nosso papo aqui, 2 milhões e 200 mil por mês. Então, quando você fala assim, ó, junho que paga em julho, 2 milhões e 200, que ainda tem que pagar. Então, vamos lá. Julho, agosto, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Dezembro, gente, paga em janeiro. Então, temos 6 meses. Vezes 6, nós falamos de 13 milhões e 200. Mas ainda tem FGTS, INSS, impostos. Ou seja, é uma economia de muito mais de 12 milhões no meu ponto de vista. Deve chegar a 14. Então, assim, sensacional. Parabéns ao meu amigo Thiago por ter aí, mais uma vez, saído na frente aí. E eu gostei demais, cara, que isso demonstra uma maturidade da questão financeira do Atlético. O Atlético entendeu, finalmente, que não precisa gastar tanto de salário para montar time bom. É bobagem, cara. Essa questão salarial, que é tão colocada aí pelo Flamengo, por exemplo, vocês vão ver. O Flamengo é uma potência? É, mas não precisa de tanto dinheiro para fazer bom futebol. Né? Nós não estamos disputando com os melhores times do mundo. Então gastos desnecessários têm que ser cortados pela raiz. Ontem o Fael, o querido Fael, ele trouxe alguns tweets que eu achei muito interessante, falando sobre a mudança, e em matéria no Deus Medibre, né? Vamos lá também ler, sobre a mudança de posicionamento do Kalil referente ao Diamond. Eu achei muito interessante porque eu acho que o Kalil ele foi muito necessário na vida do Atlético, tornou o Atlético campeão e tudo mais. E depois que ele passou a bola para o Nepomuceno castigou muito. O Nepomuceno poderia ter organizado a casa, colocado a casa no lugar e não fez. E diante dele não ter feito isso, a bomba explodiu agora no Sérgio Sete Câmara. Aquela hora que tinha um Atlético campeão, torcida apaixonada, tudo, ele tinha que ter organizado o Atlético, voltado o Atlético para o Mineirão, organizado financeiramente o Atlético, parado com contratações, salários altíssimos, igual Robinho, Fred, essa turma, ter dado uma baixada na bola do Galo na questão financeira para pôr o Atlético em dia. Um erro bizarro cometido pelo Daniel Nepomuceno. Na minha opinião, o Kalil precisava endividar o Atlético naquele momento para alavancar o Atlético. O Nepomuceno é que tinha que ter organizado a casa. Esperou um mandato inteiro, o Sete Câmara praticamente outro mandato, só esse ano foi pôr a casa em ordem. E também graças ao Rafael e principalmente ao Rubens Menin, que está injetando dinheiro no Atlético para pôr. Mas continuando a explicação sobre essa questão, deixa eu te fazer um pedido. Veja o meu vídeo, novos goleiros sondados, você tem que saber quem que o atleta está sondando. E também vou falar para você ver mais 2, vou pôr 3 links aqui no card de vídeos, excelente, 4 e mais do Seja Membro para você ver. Você tem que ver esses vídeos, que esse vídeo vai mudar a sua opinião em muita coisa que está acontecendo no Atlético, e é muita informação boa, tá? Mas continuando, então lá atrás, para poder explicar o Kalil chegou e falou assim, em certo momento, se estádio fosse bom, o Barcelona tinha 5. Falou isso. E agora ele disse, vender a outra parte do Diamond nem pensar, ué, mas estádio era ruim, agora não. Não é uma questão, gente, muita gente fala que eu implico com o Kalil. Não, acabei de explicar, Kalil foi fundamental. Né? Eu tenho opiniões sobre o Kalil políticas e tenho opinião do Galo. Eu acho que o Kalil foi fundamental, ele errou muito, mas ele foi fundamental. Quem mais errou? O Daniel. Mas continuando, que eu já estou fugindo do foco novamente, eu queria entender o porquê da mudança de opinião, porque eu não sou contra a pessoa mudar de opinião, não. Só não muda de opinião quem é burro. Todo mundo tem o direito de mudar de opinião. Mas o que me incomoda nessa história toda é o seguinte, como que ele tinha uma opinião aqui e aqui? Será que não é uma questão política? Não, a gente sabe que ele e o Sete Câmara não se bicam. Portanto, que o Rubens Menin chegou e falou, vamos acender o cachimbo da paz, vamos colocar o Atlético para fazer paz, juntar todo mundo, é só assim que vai crescer. Eu discordo do Rubens Menin. Eu acho que tem que ter oposição, que a oposição vigia a posição. Porque se a posição fica confortável demais lá, ó, ela faz o que bem entende. Como o Daniel fez, como o Kalil fez, como o Sete Câmara vinha fazendo. Né? Então a oposição é sempre bom. Mas o que me leva à estranheza é uma mudança tão brusca de opinião no momento político. Eu acho, como o Fael, que foi uma mudança política, sim, do Kalil. Quer pôr as pessoas dele no comando do Atlético, porque ele perdeu o comando do Atlético, ele não está podendo mandar mais no dia a dia, apesar de ter força
com os conselheiros, o dia a dia ele perdeu a força. O dia a dia do Atlético. Então é isso. Quero sua opinião, comenta aqui. E mais uma vez vou pôr o sócio torcedor. Veja o vídeo do sócio torcedor e seja sócio do Galo. O Galo precisa de você. Valeu, tchau e fui! Fala, Galo doido! Todo mundo sabe que o Atlético é o único time mineiro na Série A. E um time de primeira merece um sócio torcedor de primeira. Por isso, o Atlético está lançando um novo Galo na Veia Série A. Agora, com muito mais vantagens para você. Galo na veia preto, R$30. Galo na veia prata, R$20. Galo na veia branco, R$10. Acesse o site e escolha o seu. Novo Galo na Veia Série A. Seja você também um sócio torcedor de primeira.